Boa noite a todos. Todo mundo sabe o que é erraticidade? É o período entre uma encarnação e outra. Então nós estamos aqui nessa dimensão. Quando vamos para o plano espiritual, o Espiritismo chama esse período entre uma encarnação e outra de erraticidade. Então o tempo que o espírito passa no plano espiritual esperando uma nova encarnação. Nós temos, talvez alguns de nós, dificuldade de acreditar nessas muitas moradas que o Evangelho fala. Por qual razão a gente tem dificuldade de acreditar nisso? Se você se perguntar por que eu teria dificuldade ou por que eu tenho dificuldade em acreditar em outras circunstâncias, em outras formas de vida, por que eu tenho dificuldade com isso? Nós fomos habituados a acreditar nos sentidos físicos. Basicamente condicionados a acreditar cegamente nos sentidos físicos. Então nós temos por hábito acreditar naquilo que vemos. Por exemplo, nesse banco. Por que todo mundo consegue acreditar nesse banco? Está vendo? Mas eu de fato estou vendo o banco? Cientificamente falando, eu estou vendo o banco? Eu estou enxergando o banco? Não. Cientificamente eu estou vendo uma luz refletindo no banco. Esta luz é absorvida pelos meus olhos e o cérebro vai dar uma interpretação a isso, um sentido a esse banco. Mas a matéria, aquilo que nós conceituamos como matéria, que está numa vibração mais lenta, que consegue refletir a luz, esta matéria é invisível. Cientificamente falando, a matéria é invisível, ninguém vê a matéria. O que nós vemos é a luz, e somente a luz. Então eu acredito no banco porque eu tenho uma ilusão de ótica, de certa forma. Eu estou numa vibração, numa condição que o meu cérebro consegue dar sentido a esse banco. Eu consigo tocar esse banco, cientificamente falando? Também não. Na minha mão tem elétrons. No banco também. Se os elétrons da minha mão e do banco pudessem se tocar, haveria uma fusão e teria uma explosão. Então os elétrons do banco estão repelindo os elétrons da minha mão. Então eu não vejo. Eu vejo uma luz que está refletindo. Eu não toco, eu tenho uma impressão tátil, falando de acordo com a ciência. Não estou vendo e muito menos sentindo. Nem tocando. Mas nós temos a impressão de estar vendo e temos a impressão de estar tocando as coisas. Nós conseguimos ver a matéria que está em determinada frequência. Conseguimos ouvir os sons em determinada frequência. Por que a gente sabe disso? Porque a própria ciência fala isso, não é? Aquele tradicional apito do cachorro, alguém aqui já conseguiu escutar ele? Por que a gente não escuta o apito do cachorro? Porque ele é baixinho demais? Não, ele tem uma frequência muito alta. E os nossos sentidos físicos são projetados para captar frequências baixas. Matéria que vibra baixo, que reflete luz. Se a matéria não refletir luz, não vemos. Nós conseguimos ouvir as frequências baixas. Se a frequência for alta demais, eu já não escuto mais. Então nós acreditamos nas impressões que temos. Porém, aqui em volta de nós, há muito mais coisas existentes aqui que nós não estamos vendo. Por exemplo, aqui, entre nós, existe o que a ciência hoje em dia está conceituando como matéria escura ou energia escura. Alguém está vendo a matéria escura aqui ou energia escura? Alguém está vendo as ondas de celular, de TV aqui?
elas deixam de existir porque não estou vendo? Os sons deixam de existir porque eu não estou escutando? Não. No passado, o homem era considerado como um ser que possuía 12 sentidos. Levava-se em consideração a mediunidade, a clarividência, a capacidade de ver aquilo que não é material. Com o tempo, nós fomos literalmente domesticados por uma cultura a acreditar apenas nos 5 sentidos. Só nos sentidos da matéria, que não vê, acha que vê e que escuta de uma forma limitada. Mas nós acreditamos cegamente que aquilo que estamos enxergando é daquele jeito. Bom, esse banco é desse jeito, então? Não, ele está se movimentando, ele é um banco composto de elétrons. E os elétrons são o quê? Se a gente acelerar esse banco material, ele não vira energia, e se a gente acelera, essa energia não vira plasma, e se o plasma for acelerado, não vira luz? Hoje em dia, a física moderna, a física quântica, não falam dessas questões? Não é disso que hoje em dia a ciência está falando? Quando nós observamos os estudos científicos feitos em torno da espiritualidade e daquilo que escapa dos sentidos materiais, existem inúmeros cientistas renomados ao longo da história que fizeram inúmeras pesquisas que comprovaram outras realidades e também a existência dos espíritos. Por exemplo, se vocês procurarem por alguém chamado William Crookes, foi um cientista inglês, que ele ficou anos trabalhando com a materialização de espíritos. Os espíritos se materializavam. Como assim se materializavam? Porque em volta de nós tem matéria, no fluido cósmico universal. O perispírito é matéria. Porém, a vibração do perispírito está mais acelerada que essa matéria aqui. Se a matéria acelera, a frequência aumenta, a luz não reflete. Se a luz não está refletindo, eu não tenho essa impressão de estar vendo alguma coisa, que na verdade não estou vendo, mas a gente tem a impressão de estar vendo, que vê a luz refletindo. Quando o espírito condensa esse perispírito, ele se torna visível. Inclusive, William Crookes pesou os espíritos materializados e dava 900 gramas, que é o peso que geralmente a gente perde quando morre, quase que instantaneamente. 900 gramas. Então não conseguimos ver a matéria sutil que está em nossa volta, ou se quiser chamar de energia sutil, porque a luz não consegue refletir nela. Da mesma forma que não conseguimos ver os outros sons que estão aqui, porque a frequência é muito alta. Mas deixa de existir porque eu não estou vendo? Não deixa de existir. E é da mesma forma que a visão está me traindo, achando que eu estou vendo um banco. Eu tenho certeza que eu estou vendo o banco, mas eu estou vendo o banco? Não estou vendo o banco. Não fica confuso? Então nós acreditamos no que não estamos vendo e descartamos tudo aquilo que também não estamos vendo. Confiamos cegamente naquilo que nós fomos condicionados a acreditar que é só isso. Mas além disso, existe um mundo, um universo muito mais complexo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses mundos, essas moradas, não circunscritas que o texto está nos falando, que são as vibrações, as outras dimensões, também não são vistas pelos nossos sentidos físicos, mas são vistas através da mediunidade, por exemplo. E aí alguém pode dizer, eu não acredito na mediunidade. Ora, mas não tem como comprovar hoje em dia que a mediunidade é um fato, já não foi comprovado inúmeras vezes, porque se botar um médium para fazer uma psicografia, uma escrita, e colocar eletrodos no médium, é ativado parte do cérebro que geralmente nada ativa. Porque precisa de um elemento espiritual para ativar aquelas partes do cérebro. Então, essas pesquisas científicas foram feitas ao longo da história, dos últimos anos para cá, principalmente depois do surgimento do Espiritismo, continuam sendo feitas.
Por que eu não sei disso? Porque tudo aquilo que é contrário a esse sistema que nos mantém alienados não é divulgado amplamente. O que é divulgado? Futilidade, crime, violência. Por quê? Porque deixa as pessoas sem esperança, agitadas, aflitas, presas fáceis. Para quê? Um sistema que se mantém botando todo mundo de joelho. E a ideia do Espiritismo é justamente nos libertar do sistema. É justamente nos acordar por uma realidade superior, que é a continuidade do Espírito, as muitas moradas, as outras dimensões que estão em nosso torno, enfim. Então, se a ciência consegue constatar a mediunidade, porque a mediunidade também é biológica, por que não é amplamente difundido isso? Porque não é conveniente. Não é conveniente a gente saber das coisas. Nós temos que compreender que atualmente a paisagem da Terra é esta e nós temos que buscar, ter o interesse de buscar, de ir atrás. Temos que ter essa impulsão de buscar as coisas. Se vocês colocarem no Google grandes cientistas e o Espiritismo, vocês vão ver que até cientistas como Thomas Edison participavam de sessões mediúnicas. Thomas Edison estava desenvolvendo um aparelho para interagir com o campo espiritual. Thomas Edison, criador dessa lâmpada. Não eram cientistas qualquer, não eram os grandes homens da ciência. Todos esses grandes homens da ciência beberam de fontes espiritualistas. Pegaram essas intuições, esses conhecimentos que estão contidos em obras espiritualistas, transformaram isso em algo mais palpável. Mas a fonte é uma só. Todos passaram por algum processo de iniciação. Ou era da Rosa Cruz, ou era da maçonaria, ou era de dentro do clero da Igreja Católica, que contém inúmeros conhecimentos espiritualistas. Compreenderam como essas questões de nossa volta funcionavam, transformaram isso em algo útil. Então a nossa realidade em torno de nós não nos diz constantemente que há muito mais do que os nossos sentidos alcançam? Sim. Ora, mas se isso é tão evidente, por que nós não acreditamos então em outras moradas, em outras dimensões? Estas dimensões estão numa frequência que os meus sentidos não estão captando. Ok. Deixa de existir por isso? Não. Se nós começarmos a trabalhar de uma forma racional as coisas que nós conhecemos, nós começamos a encontrar cada vez mais indícios e mais indícios e mais indícios que há mais coisa. Por uma ótica extremamente materialista até, no sentido de evidência, de ter evidência. Tudo nos aponta que existe algo mais. Tudo nos aponta que existe algo mais. Antigamente se falava disso de uma forma simbólica para a população. Jesus está falando de uma forma simbólica: na casa de meu pai há muitas moradas. Não se inquiete. Está tudo bem, fique tranquilo. Há um lugar para você. Eu estou cuidando de você. Eu disse que eu vou cuidar de você e vou continuar cuidando, até que você não precise mais de mim. Nós é que nos inquietamos incessantemente, porque não acreditamos nessa promessa. Não confiamos ainda nessa promessa. Porque a gente tem esta impressão de ter que acreditar nas coisas sólidas, materiais, palpáveis, e que no fundo, na verdade, são apenas impressões, ou impressões de ótica, ou impressões táteis. E descartamos elementos tão essenciais quanto o Evangelho. Descartamos aquilo que é verdadeiro e transcendente. Não fica aqui, continua. Por isso aquela expressão, a verdade liberta. Mas liberta do quê? Da ilusão, desta dor aguda do ser. Liberta disso.
Porque quanto mais nós ignoramos, mais desconhecemos, mais as coisas nos machucam, mais nos agridem. Porque mais frágeis e pequenos e também esquecidos, isolados, nós nos sentimos. Quanto mais conhecemos, mais compreendemos que há tantas outras realidades quanto há espaço, tempo e algo além do espaço e tempo. Ou seja, tudo é habitado. Tudo é habitado por formas de vidas não orgânicas. Aqui em volta de nós, há centenas de vidas não orgânicas, espíritos interagindo com nós. Irmãos que encontram nesse lugar uma oportunidade de recomeçar. Outros que buscam alívio. Outros que estão aqui por nos dar assistência. Outros porque são nossos familiares, que insistem em chegar de noite, principalmente no estado de dormência do corpo, quando nós estamos desdobrados, fora do corpo, nos recomendando: busque a vida espiritual, busque o Evangelho. Porque se eu tivesse tido contato com o Evangelho, tivesse praticado um pouco dele, quando eu vim para esta morada de cá, no plano espiritual, na erraticidade, eu teria sofrido menos. Se eu soubesse o que você está tendo oportunidade de conhecer hoje, eu teria sofrido menos. Eu teria chegado ao plano espiritual melhor, com a minha consciência mais tranquila. Não teria os percalços que eu tive. Então aproveite o momento que você está tendo de beber dessa fonte pura, que é o Evangelho, que está justamente na terra para despertar você, para libertar você daquilo que lhe causa dor. É a única função do Evangelho, é te libertar. Eles incessantemente, em desdobramento, nos falam isso. E aí nós sentimos no coração a vontade de vir aqui, uma pulsão de vir aqui. E às vezes nós achamos que é só por nossas necessidades, mas é porque eles nos recomendam incessantemente: busque o Evangelho, busque Jesus. Busque Jesus enquanto você está a caminho, porque quando você desembarcar aqui do outro lado, nessa morada, talvez a sua realidade vai ser um tanto quanto mais complexa daquela que você tinha na matéria. Ou seja, as dores que você tinha na matéria, aqui desse lado podem ser maiores. Os sofrimentos que você tinha na matéria, aqui podem ser maiores. Mas também, se você absorver da fonte pura da vida, que é o Evangelho, quando você desembarcar aqui, nesta realidade, a sua vida também pode ser muito melhor. Se você viver um pouco desse Evangelho, quando você chegar aqui nessa morada, você também pode ser muito mais feliz. E você vai compreender que a felicidade da terra não se compara à felicidade do Espírito. Eles nos recomendam isso incessantemente. A busca pelo Evangelho, como um caminho que nos faz transcender a ilusão dessa matéria, onde nós acreditamos cegamente naquilo que é ilusório e descartamos aquilo que é nossa âncora de ascensão. Que Jesus nos abençoe imensamente. Paz e luz.